Os noticiários têm mostrado cada vez mais casos de violência contra mulheres no Brasil. Parece que a agressão às esposas tem se tornado uma prática habitual em nosso país, frequentemente com requintes de crueldade e covardia. Mulheres de todas as idades sofrem caladas, com medo de ser ainda mais reprimidas pelo companheiro. Diante de um quadro desses, a esposa que é agredida constantemente pelo marido, seja ele cristão ou não, pode pedir divórcio? Como a mulher que sofre abusos e agressões deve proceder, se a Bíblia não menciona violência doméstica como motivo para a separação, apenas abandono e adultério? Para responder essa questão, devemos começar lembrando que o casamento é uma instituição divina e não uma criação da sociedade ou uma convenção humana. O matrimônio foi estabelecido por Deus na criação, quando Ele formou homem e mulher, os abençoou e disse que fossem frutíferos e se multiplicassem. A partir daquele momento, o casamento tornou-se o padrão de Deus para a humanidade. E se o casamento é uma instituição divina, isso significa que tem o aval e o selo do Senhor, cujo plano é que essa união permaneça até que a morte separe os cônjuges. Há exceções, pois algumas pessoas optam pelo celibato e são mais felizes vivendo como solteiros do que se casando. Mas no casamento, Deus determinou os papéis do homem e da mulher. Ao homem caberia a liderança, proteção e provisão. À mulher, o companheirismo, a ajuda, a solidariedade e a participação na constituição da família e, junto com o marido, na criação dos filhos. Com a entrada do pecado no mundo, houve a separação do homem e Deus e também do homem e seu semelhante. O pecado provocou efeitos devastadores no casamento. Aquilo que havia sido planejado para ser uma relação de benefício mútuo, companheirismo, alegria, felicidade e prazer acabou sofrendo os efeitos do pecado e passou a estar sujeito a males como discórdias, desentendimentos, rancores, mágoas, amargura e até a agressão verbal e física. Deus enviou Jesus para nos redimir na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pelas nossas transgressões e, ao ressurgir dos mortos, venceu a morte e o pecado. Logo depois, Deus enviou o Espírito Santo e, pelo seu poder, o nosso casamento pode ser aliviado dos efeitos de nossa natureza pecaminosa. Isso ocorre porque o poder de Deus nos capacita a perdoar, compreender, doar, ceder e conviver no meio das diferenças. Portanto, houve a criação e a queda, mas também a redenção. É nesse contexto que entra o divórcio, que não fazia parte do plano original. O divórcio é apresentado na Bíblia como uma concessão de Deus por causa da dureza do coração humano. Apesar da redenção que há em Cristo e da atuação do Espírito Santo, neste mundo não estamos livres da corrupção do pecado, que permanece presente em nosso coração. Todo relacionamento, mesmo entre cristãos, é marcado pelo pecado. De vez em quando, pessoas que temem a Deus e foram regeneradas, justificadas e perdoadas dão lugar à carne. Quando isso ocorre, prevalecem a amargura, o ódio, o rancor, o desentendimento, o egoísmo, as agressões e coisas dessa natureza. Diante da realidade da queda humana, a palavra de Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração em duas situações. A primeira, no caso de adultério, como Jesus ensina em Mateus capítulo 18. Não havendo relações sexuais ilícitas, o divórcio seguido de novo casamento configura adultério. A segunda, no caso de abandono, como Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 7. No caso específico a que o apóstolo se refere, trata-se de um descrente que deseja abandonar o cônjuge cristão. Se isso ocorrer, quem foi abandonado pode divorciar-se e, conforme entendemos, com liberdade para um novo matrimônio, desde que seja no Senhor. Portanto, a mulher cristã que é espancada por um marido descrente tem todo o direito, do ponto de vista bíblico, de pedir divórcio, ficando livre para casar outra vez. Pois consideramos isso como abandono de corpo presente, onde o cônjuge abandona todos os seus deveres no casamento, como liderança, proteção e provisão. O companheirismo, a ajuda, a solidariedade e a participação na constituição da família e na criação dos filhos. É um processo complicado, que deveria envolver uma denúncia à polícia, com base na Lei Maria da Penha, porque há a questão do suporte financeiro e até mesmo da proteção da pessoa agredida. Já a situação da mulher não cristã que é casada com um marido cristão que a espanca é mais complicada. Penso que ela deve denunciar o agressor ao conselho da igreja de que ele é membro, para que as autoridades eclesiásticas o abordem, o confrontem e tentem chamá-lo ao arrependimento e à mudança de comportamento. Se ele não modificar a atitude, deve ser excluído do rol de membros, passando a ser considerado como um não cristão, porque um cristão legítimo não vive agredindo o cônjuge. Ouso dizer que a pessoa que age dessa forma é um falso cristão, e sua máscara precisa ser tirada.
Uma vez reconhecido como um não cristão que persiste nesse comportamento de abandono, ele dá à mulher agredida a liberdade de se separar dele e se casar com outra pessoa. No Senhor. Nesse caso, mais uma vez, é preciso haver a denúncia policial. Com a reivindicação dos direitos de proteção que a lei brasileira oferece a uma mulher espancada pelo marido.